Sejam bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, eu sou terapeuta integrativa, facilitadora em constelação familiar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso e ao mesmo tempo polêmico. Constelação familiar, religião, espiritualidade. E para me ajudar, hoje eu estou aqui com a minha amiga Juliana Petroni. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer poder dividir aqui as nossas ideias com todo mundo a respeito de um tema que eu sou apaixonada, que é a constelação familiar, e também falar sobre espiritualidade, acho que tirando a dúvida aí de muita gente. É isso aí, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, Ju. Bom, eu sou jornalista de formação, então eu adoro a arte de comunicar. Faz uns 5 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando somente as terapias integrativas, algo que eu estudei a vida toda. Então, por ser muito curiosa, sempre busquei também ter respostas que iam além do óbvio para a minha vida. E hoje eu junto um pouquinho de tudo do que eu aprendi para poder transmitir uma mensagem trazendo um pouquinho de paz e boas energias para as pessoas, que é um trabalho na rede social, falando sobre as técnicas e também trazendo uma inspiração diária com esse trabalho, né? Então, me identifico muito com a constelação familiar, que é uma das técnicas que eu atendo. Também sou formada em Reiki, Theta Healing, barras de Axis, entre outras tantas, mas eu acredito muito que a constelação me trouxe muita consciência e mudança para minha vida. Então, todas as técnicas que hoje eu trabalho, em primeiro lugar, eu quis entender para usar para o meu próprio benefício. Então, hoje eu atuo também compartilhando experiências, que eu acho que dessa forma a gente consegue transmitir muito mais, né, valor sobre o trabalho. Tem que passar pela gente, a gente só leva o outro até onde a gente foi, né? Exatamente. Eu acho que a experiência e a maturidade faz com que a gente também não desista no meio do caminho, né? Porque todo mundo tem uma ideia sobre o que é terapia. Aí veio a pandemia, muita gente abriu a caixinha sobre essa temática. Já vem vindo há um bom tempo essa pauta mesmo sobre a saúde mental e o quanto a gente pode hoje ter diversas ferramentas e formas de trabalhar isso, né? De cuidar da saúde, não só com uma terapia tradicional, como essas outras técnicas que visam o ser humano como um todo. Porque entendendo que nós somos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, e temos também a parte energética, a gente consegue entender que dá para ir muito mais além e para nos conhecer, que acho que esse é o principal objetivo. Quando eu comecei a estudar, essa era a minha missão, me conhecer melhor. E aí eu entendi que se eu quero fazer uma grande transformação, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que começar comigo, né? E esse é o primeiro passo, ter essa dinâmica para a minha vida. Toda vez eu olho para dentro de mim e aí sim o que eu estou expandindo é aquilo que eu já tenho internalizado. E isso vai fazer com que eu mude os meus passos, conquiste aquilo que eu desejo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? E a constelação, ela traz muito disso para mim hoje como uma força também, me ligando à minha ancestralidade, que também tem um histórico de trabalho com curas. Sim. E com um desejo de deixar para as próximas gerações algo valioso também, como uma expansão de consciência, onde os meus filhos, netos, bisnetos, não vão precisar passar por muitas situações cujos nossos antepassados viveram e passaram, né? Sim. E aí, pensando nesse movimento todo, né? Quando a constelação chegou para você, você teve a percepção de ser uma religião, de ser algo voltado à espiritualidade? Como que isso chegou para você? Tá. Nesse primeiro momento. Sim. Como eu disse, né, venho de uma família, a minha mãe, ela é muito estudiosa e já
trabalha com a espiritualidade há muito tempo, então professora de yoga há mais de 40 anos, foi uma das primeiras que foram formadas aqui no Brasil. Então já tive uma outra consciência do que é religião e do que é ser um ser espiritual ou estudar e trabalhar a espiritualidade. Então, conhecendo um pouco mais, sabendo o que é energia, né? Que tudo é energia, nós somos feitos Sim. também de energia. Quando eu conheci a constelação, foi através de um convite. A minha irmã, ela morava fora do Brasil e na Austrália já tinha um movimento muito grande de consteladores e no mundo inteiro, na verdade, né? E quando ela veio passar um período aqui de férias, ela falou: Ju, você precisa conhecer essa técnica. A sua cara, vamos comigo e tal. Eu falei, vamos, né? Eu fui super aberta. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Já estava assim, sem julgamento num primeiro momento, né? Fui muito aberta para conhecer, para uma dinâmica presencial. Isso foi bem antes da pandemia, né? E aí, a minha primeira experiência, eu falei, vou ficar só de observadora aqui, né? Vou só assistir. Mas adivinha, primeiro movimento eu já estava dentro do campo, sentindo a emoção, sentindo toda aquela expansão de consciência, entendendo que realmente nós somos todos um. E a partir do momento que você se coloca num processo de se permitir sentir, você vai entender o que é constelação. Sim. Né? Eu já não tinha essa crença de que era uma religião, porque eu já tinha outras técnicas que também não são, né, como o Reiki, por exemplo, que não se adequa a nenhuma religião, mas tem uma filosofia. Sim. Então, comecei a partir daquela vivência que foi muito transformadora para mim, porque participando ali, eu pensei que fosse para mim naquele dia. A gente sempre pensa, né? Eu nem conheço essa pessoa, mas essa história é minha. Aí saí de lá, assim, muito curiosa, né? Porque eu já falei desde o começo para vocês. Muito curiosa. Falei, gente, eu nem conheço essa pessoa e parece que ela estava contando a minha história. E aquilo mexeu demais comigo. Por quê? Eu saí de lá refletindo a respeito do que eu tinha visto, ouvido, né? E do que eu tinha principalmente sentido. Tá? E aí eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar, mas não tinha ainda me interessado em trabalhar com isso, tá? Fui só realmente participar e fiz algumas constelações para temas da minha vida, tanto área profissional como pessoal. E aí veio a pandemia. Na pandemia, a minha irmã foi estudar constelação com a Emília, né? Que Sim. É por isso que a gente se conhece. Eu queria aqui deixar um beijo enorme para ela, porque ela é uma mestra maravilhosa na minha vida, tenho Inclusive, muita gratidão. A Carol estudou comigo, né? Exato, a minha irmã estudou com você, a gente não se conhecia. Não. E aí eu vi que realmente, eu falei, gente, acho que é um chamado para o meu sistema e eu vou fazer esse curso. E eu decidi fazer o curso numa fase muito difícil na minha vida, de transição de carreira aí eu já estava ali um pouco mais fortalecida para assumir que eu queria trabalhar com isso, somente com isso, né? Porque até Sim. então, um monte de gente perguntava, e aí, você vai voltar quando? Vai trabalhar em agência? Vai fazer isso aqui? Sabe? E eu ainda não estava, eu mesmo não estava me levando a sério, então é assim que as pessoas me viam também, como se eu não estivesse levando a vida sério, né? A sério. E aí eu estava nesse período, eu estava num período também muito desafiador no meu casamento, com a minha filha mais velha, com um bebê pequeno, enfim. Tava naquela fase que a gente olha, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. O que eu faço primeiro? O que eu organizo primeiro, né? E aí eu decidi estudar constelação e realmente foi um processo muito profundo. Se eu fosse aqui dividir com vocês, falaria que realmente é aquele primeiro passo no autoconhecimento que você vai abrir portinhas que você jamais imaginou. Às vezes que você nem queria abrir, né? Exatamente. Muitas vezes, né? Fala, não queria admitir isso aqui, não. Eu lembro de uma das sessões onde, né, a Emília mesmo falou, nossa, você é teimosa, né? E eu era super teimosa. Teimosa, assim, no sentido de, eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar, né? E nem sempre tem que ser, na verdade não tem que ser assim, né? A vida pede pra gente mais seguir leveza, né? um fluxo, leveza. Então tava muito inflexível naquele momento, dentro das minhas crenças, do julgamento e principalmente do auto-julgamento.
porque eu me criticava todos os dias, em tudo que você possa imaginar. Ah, eu não sou uma boa profissional, nada dá certo pra mim, eu não sou uma boa mãe, não sou bonita, não sou magra, e começa, né? Era em todas as áreas mesmo. Então foi um processo tão profundo de autoconhecimento que eu falei, gente, isso não tem nada a ver com uma crença religiosa, onde você vai entrar e vai falar, que isso agora vira uma doutrina pra mim, não. Eu acho que a gente pode até fazer um parênteses aqui, antes de continuar, de trazer o que é religião. Porque as pessoas, eu acho que têm uma dificuldade de entender o que é religião, Sim, né? muita. Porque a religião já começa que ela vem, é religar-se a Deus, né? Religar-se ao divino, enfim, cada um vai dar um nome para isso, né? Ela tem uma ritualística, você tem um propósito ali, né? E a constelação, ela não tem isso. Ela tem, claro, uma técnica, ela tem uma filosofia por trás, mas ela não tem uma ritualística. Não, e nenhum dogma, nenhum julgamento a respeito da sua crença pessoal, né? Porque aí cada um tem a sua crença, religião ou não. Hoje eu me considero uma pessoa que não segue nenhuma religião, porque eu me vejo dentro de todas elas. E é um estado de consciência. Então, assim, eu vou me sentir super bem se você me convidar para assistir um culto, ou se eu for receber um passe, ou se for na igreja católica, tá? Mas isso é um processo meu de entendimento de que Deus está dentro do meu coração, né? Do que é Deus, o que me liga a Deus. Eu não Sim. preciso estar dentro de um espaço, né? Ou de um dogma somente, porque isso eu consigo já ter essa conexão com o divino, de consciência. Mas isso não vai mudar nada para quem vai buscar uma constelação ou qualquer outra técnica integrativa, né? E isso é importante que as pessoas entendam, porque se você, eu vou trabalhar um aspecto profissional, vai interferir na minha crença, naquilo que eu já sigo na minha igreja ou no centro que eu frequento? Não, não vai interferir em nada, nem no seu tratamento tradicional. Hoje eu atendo pessoas que já passam com psiquiatra, psicólogo, medicados ou não, vão também buscar em outros lugares, e a constelação vem como algo integrativo. Ela vai somar com o seu processo, né? Vai aprofundar muitas vezes o processo. Então, se eu tô lá buscando algo para mudar de vida, porque ninguém, né? Infelizmente, o ser humaninho não vai buscar por quando tá tudo super bem, né? O amor pela dor, né? Exatamente. Tá tudo muito bem na minha vida e vou buscar. É difícil isso acontecer. O mais fácil é quando eu tô com vários problemas de saúde, seja físico, mental ou outras coisas. E aí, a partir dali, vai fazer a sua busca. Então, é interessante que a gente traga isso para que a pessoa não venha já com um pré-julgamento. E hoje é muito fácil julgar, né? Já Sim. era, mas agora com as redes sociais, as pessoas elas se sentiram no direito de se esconder atrás de um nome e falar aquilo que elas bem entendem a respeito de tudo. Infelizmente, a gente fala que a internet é uma terra sem lei, né? Não é, porque a gente sabe que tem ali as regras e leis que Sim. protegem, né? Porém, as pessoas disseminam ódio, raiva, porque perante aqueles que não concordam ou não acreditam naquilo que elas acreditam. Sim, o mais triste que eu vejo hoje como jornalista formada é quando não existe ali um trabalho com a verdade ou com uma fonte confiável, como a gente fala assim. Então, Sim. assim, aqui a gente está trabalhando com uma filosofia, tem livros publicados, tem milhões de pessoas que já tiveram suas experiências, então vá buscar. Sim. O que faz sentido para você? Não faz sentido? Não vou frequentar, né? Não vou Então, fazer. não vou fazer, não fez sentido para mim, ótimo. Mas eu não vou criticar algo que não fez sentido para mim sem ter a informação correta ou sem buscar. E as pessoas simplesmente elas não interpretam bem, não Sim. buscam. Isso é um problema que vamos dizer em tudo, que já é em tudo, né? As pessoas têm uma dificuldade, é só a gente pegar as provas, né, de vestibulares e afins, qual a dificuldade que as pessoas têm de interpretar uma questão. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava no colégio, a maior briga dos professores era interpretação de texto.
As pessoas têm uma dificuldade E enorme. piorou bastante, né? É. Por quê? Porque as pessoas estão ali muito fechadinhas dentro do seu ciclo, da sua bolha, que a gente chama. E ali aquilo é a minha verdade absoluta e tudo mais. Mas não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Então a gente entendendo que no mundo inteiro está havendo um movimento onde a gente vai olhar mais para o ser humano como um todo, né? O que isso significa? Vamos nos atentar às nossas emoções, ao que a gente sente, como que a gente se comunica, como que a Sim. gente, né, o que a gente deseja, o que é energia. É um princípio básico que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Não sabem nem do que é feito o corpo físico, Sim. do que um pensamento é capaz de realizar. Então, você não tem uma consciência mínima para poder julgar nada. Então, Sim. o que eu mais gostei, na realidade, quando eu conheci a constelação, foi o trabalho do não julgamento. E isso é constante, gente. Algo que a gente vai fazer pro resto da vida. Porque você vai se olhar de uma forma diferente se você não se julgar. E o julgamento eu não tô aqui para avaliar se a sua religião ou a sua conduta é certa ou errada. Eu não sou melhor, maior do que você, Sim. né? Eu estou aqui fazendo a minha parte. Isso tirou um peso tão grande das minhas costas que Eu faço o que eu sei fazer, né? Exato, eu não tô aqui para te ensinar, para te mostrar que esse é o caminho. Existem vários caminhos para a mesma busca. Então, é só o recado sai um pouquinho da caixinha, conheça antes de ter um pré-julgamento e principalmente busque a informação, busque pessoas que trabalham De com forma verdade, séria, né? de forma séria. Porque hoje a gente vê muita coisa assim também. Em 10 dias você vai ficar milionário, coisa e tal, né? Vem aqui que eu vou curar a sua saúde ou conquistar um amor, né? Conseguir um amor da sua vida para você e Sim. tudo mais. Não é isso. Não é Eu, sobre isso que a eu gente vi, fala, né? eu vi essa semana um, um patrocinado no Instagram de um coach famoso aí, né? E assim, o processo é rápido, né? Aprenda a trabalhar com processos rápidos. Gente, olha o perigo você falar Socorro. que o processo é O rápido. processo é eterno, né? Então, como é rápido? Não Não tem tem começo, como. meio e fim, gente. E pensar que até esses dias tive também no Catavento, peguei o seu gancho, né? Sim, que delícia. Levei as crianças e aí na porta do Catavento tem lá a avó de todos, que tá escrito, né? A avó de todos, alguma coisa assim, que esqueci o nome dela agora. Não lembro. Enfim. Mas assim, ali já é uma base da sistêmica, né? Você Uhum. tem o começo de algo, um começo onde se iniciou comportamentos, sentimentos, cultura. As próprias religiões têm base sistêmica. Cada um Sim. dentro do seu linguajar, mas existe uma base sistêmica, independente da gente falar de ser machista, feminista, não importa, né? Não tem nada de arcaico isso. Se a gente parar e pensar que existe uma cultura, Uma linha, uma né? linha de raciocínio, né? E aqui a gente, né, eu tive até a oportunidade de gravar esses dias falando sobre ciência, pseudociência com o Maurício, e eu acho que volta para cá a gente falar sobre o aspecto de religião e espiritualidade, porque você ser uma pessoa espiritualista, né, trabalhar com espiritualidade não quer dizer que você seja uma pessoa religiosa. Exatamente. Não tem, não tem o mesmo sentido. Então, se eu sigo uma religião, eu frequento um lugar, um espaço, dentro ali das suas regras, né, dos seus dogmas. Se eu não frequento uma religião e respeito todas elas, como eu falei, né, eu circulo entre todas elas, é porque eu já entendi que não é ali, eu não preciso daquele lugar para trabalhar minha espiritualidade. Eu trabalho todos os dias a espiritualidade. E isso é interessante para as pessoas entenderem. Como que a gente faz isso? Entendendo que a gente não está aqui sozinho, né? Sim. Que todo mundo tem uma conexão, quando a gente fala somos todos um, por quê? Porque é uma unidade, a humanidade. Sim. Cada um no seu processo de consciência, no seu processo de evolução, por isso que não é rápido, muito pelo contrário, né? Sim. Se a gente começar a trazer os avatares aqui, nossa, quantos anos
faz que Jesus veio trazer uma mensagem para cá? E o que mudou? Se a gente parar para pensar, mudou-se as armas. Pois é, né? Então, assim, e outros avatares de em outros lugares do mundo também tinham uma palavra e um ensinamento para trazer para a humanidade, mas estavam ali naquele lugar onde tinha uma cultura específica, né? Uma linguagem específica. Então, hoje eu entendo trabalhar o espiritual muito mais assim, né? Entendendo de onde veio aquela informação, por que aquela pessoa sente dessa forma, né? Como que ela entende Deus, o que ela entende do universo, o que ela entende de energia. Então é muito amplo, é um tema que a gente pode vir aqui falar toda semana, porque tem muita coisa para ser dita aqui, quando a gente sai da caixinha, certo? Então, assim, o que a constelação traz de consciência para trabalhar a espiritualidade? É que nós não estamos aqui sozinhos e que vieram pessoas antes de nós, né, que ainda, de alguma forma, tem impacto, né? O que elas viveram, sentiram e deixaram, ainda tem impacto hoje na nossa vida. E aquilo que a gente está vivendo aqui também tem impacto para as próximas gerações. Isso é ter consciência. Então, mas a minha religião diz que quando a pessoa morre, acabou, não tem mais consciência, é isso. Ou a outra, a minha religião diz que você pode reencarnar, que isso pode acontecer. Cada um vai ter a sua crença. O que a gente está falando aqui é que um sistema familiar tem raízes muito profundas, assim como uma árvore mesmo, para ficar mais claro para todo mundo, né? E essas raízes têm impacto hoje no que a gente está aqui tentando trazer, florescer ou mostrar. Sim, a gente traz o exemplo, né? Fiz um trabalho para a faculdade, onde nós tínhamos que entrevistar vários profissionais de psicologia que atuam em várias frentes. E eu tive a oportunidade de entrevistar uma psicóloga que trabalha dentro da Fundação Casa. E ela estava trazendo a dificuldade que tem dessa reintegração dos jovens, né, das crianças e dos jovens na comunidade, porque lá dentro eles querem que mude um comportamento, ou melhor, existe uma sociedade que quer que mude esse comportamento, porém ele volta para uma realidade que não é a realidade que vai propiciar esse comportamento ser mudado. Ele volta para a realidade que levou ele a cometer todos os delitos que ele cometeu. Sim. E aí você falar que não tem influência do sistema, claro que tem. Isso já é um sistema. A sociedade, ela é um sistema. Então, assim, quando a gente traz a compreensão do sistema, o que é um sistema? Você tem o sistema planeta, né? Seres humanos. Aí você vai para os continentes, dos continentes vai para os países, dos países vai para os estados, as cidades, até chegar na sua casa. E aí até chegar no seu próprio sistema. Porque o ser humano, quando a gente vai estudar biologia na escola, ciência na escola, a gente não fala de sistema. Nós somos um sistema bem complexo, né? Muito inteligente. Então, assim, entender isso já tira um pouco desse preconceito que as pessoas têm sobre as técnicas integrativas. Porque, assim, a gente estuda bastante para fazer o que a gente faz. Sim. Estuda a mente, o comportamento, a própria ciência. A própria ciência. Então, essa técnica não tem base científica. Então, a todo momento, a ciência vem buscando comprovar, né, por exemplo, a eficácia de um trabalho de constelação. Como que eu vou comprovar que isso tem, né, um efeito positivo na vida da pessoa? É simplesmente ver a pessoa seguindo em frente e pessoas trabalhando, curando traumas, crenças tão profundas que em outras técnicas ela não encontrou o que ela buscava. Sim, e é o que a gente fala muito do honrar, né? Se você tem, porque assim, a constelação, ela vai trazer consciência, ela não vai trazer a mudança é você que vai realizar. Então, se você tá ali, quantas vezes a gente não se pega e fala, nossa, eu tô fazendo igual a minha mãe fazia. E a sua mãe já tá fazendo igual a sua avó fazia, que está fazendo igual a sua bisavó fazia, que está fazendo igual a sua tataravó fazia. Exato, e aí já é legal a gente falar para quem gosta muito de estudo e de entender como a ciência funciona, que a gente hoje já tem essa informação que o nosso DNA, que ainda não foi completamente desvendado, né? Traz esses aspectos das emoções que os nossos ancestrais viveram. Dentro, né? A gente já traz isso. Então, não é só a felicidade, a tristeza, mas também
todo aquele medo, outras emoções vividas, nós trazemos no nosso DNA. Então, ou seja, às vezes você tem um trauma, um medo de andar de avião. Nem é seu, você nem sabe de onde vem isso. Sim. As pessoas não conhecem nem a sua própria história. Quantas vezes a gente vai fazer uma entrevista para um cliente que vai vir fazer constelação e ele não sabe. Não ele não sabe. sabe De onde nem veio onde ele nasceu. sua família? Não sei. Então, assim... Aí ele veio daqui, que a gente vai daqui escutando. não. Então, assim, daqui, a Brasil é bem complicado. Você é indígena? Você tem parentesco indígena? Porque, assim, se a gente for, nem tanto tempo atrás, hein? Sim. Porque as pessoas têm uma ilusão muito grande, né, sobre isso. Tô falando de 50 anos atrás, as pessoas já não sabem o que aconteceu na sua própria família. Sim. Não sabe o que o pai, né, o que levou o pai e a mãe a sair da cidade local, né, onde nasceram para buscar uma outra oportunidade. Então, como que você entende a sua busca se você nem sabe quem você é? Porque isso faz parte de quem você é, né? Totalmente, né? Totalmente. Até pra gente se reconhecer e entender. Isso eu não quero, eu não preciso mais. Né? E como honrar um sistema? Fazendo diferente. É a melhor forma, né? Da melhor forma, como eu puder. Né? Então, eu vejo assim, no meu próprio sistema, ninguém é daqui. Então, misturou totalmente. Veio vários ancestrais vieram da Europa, depois foram morar no interior de São Paulo e outros em outros lugares. Mas aí até chegar meus avós, aí pai e mãe, a gente teve um caminho, hein? Sim. Nem sempre fácil, né? Porque a pessoa que busca sair da sua cidade de origem, algo motivou para isso. Não é um movimento tão natural assim. Se você está bem enraizado, estruturado, você vai buscar outro lugar? Não naquele período. Hoje a gente tem informação, a gente consegue saber, né, como é do outro lado do mundo, no tempo real, mas naquela época não era assim. E ainda mais no sentido de que a comunicação já era difícil. Então você precisava deixar de fato. E talvez você partisse... Nunca mais falar. Isso, você talvez nunca soubesse nunca mais dos seus pais, dos seus irmãos, né? E às vezes até dos próprios filhos. Exatamente. E isso continuou acontecendo. E hoje a gente consegue ter acesso a essa informação. Não sei de onde eu vim, não sei, né, o que me trouxe aqui. Começa a fazer essa busca antes de você ter qualquer julgamento. Por quê? Eu vou me conhecer, esse é o primeiro passo. E eu me conhecendo, eu vou entender o que serve ou não para mim. Ter uma crítica um pouco mais apurada sobre as coisas. E aí vou me permitir sentir. Então, tiveram algumas constelações das quais eu vi e participei, que assim fizeram muito sentido para mim, mudaram completamente o modo como eu via outras coisas na vida, não só ali naquele momento, porque quando você vai aberto para viver uma experiência, você leva o que é melhor com você. Sim. Então, o que não serviu, o que a gente faz? Deleta. Imagina o tanto de tempo de informação que a gente recebe hoje, se a gente fosse somatizar tudo e guardar e armazenar. A gente não consegue nem dormir. É o que está acontecendo hoje, inclusive, né? O número de ansiedades e insônias é o que a gente mais recebe, né? Sim. Ai, não consigo dormir. Claro que não, porque o que você faz com tudo que você recebe de informação? Só guarda na caixinha, né? Você está avaliando o que serve ou não para você? Você está tendo esse senso crítico? Está tendo tempo para não pensar em nada? Para esvaziar? Não. Então, assim, é interessante que a gente mostre que o primeiro passo é você se conhecer. E o autoconhecimento vai abranger muito mais áreas do que você imagina. Então, entra essas técnicas integrativas e entra a espiritualidade. Porque nós somos seres espirituais. E isso vai de acordo com a sua crença, né? O que você acredita aí. Mas existe uma força, existe algo que nos une. E dentro da sua consciência você vai encontrar as suas respostas. Sim, independente. Eu acho que independente da crença religiosa, independente do que você acredita ou não, se existe algo maior do que você, né? Eu sempre dou o exemplo assim: você vai para um lugar onde acabou de ter uma discussão, acabou de ter uma briga. Você não presenciou a briga, mas você chegou naquele ambiente. A gente sempre sente que tem alguma coisa estranha. Algo aconteceu ali, você não sabe dizer o que é.
Sim, Você não sabe dizer que foi uma exatamente. briga, você não sabe dizer quem são as pessoas que estavam ali de repente, o que de fato aconteceu, mas você percebe que alguma coisa de errado tem. O Uhum. que é isso? Energia? E é tão perceptível, né? E quanto a gente, às vezes, não se permite sentir e ouvir também, né? Você chega num lugar, fala, nossa, tá tudo bem aqui? Né? Ou encontrar com uma pessoa e falar, tá tudo bem com você? É trabalhar a sua percepção, são os outros sentidos que nós temos e se não são, se a gente não pratica, não desenvolve, não consegue mesmo. E aí vai continuar no pilotinho automático e veja no que vai dar, que era o que a maioria das pessoas vive hoje. Não Sim, tá dando certo, né, gente? E assim, se pode ver, se falar, ah, nossa, tá super equilibrado, todas as pessoas estão bem, né? Tá muito legal esse sistema que a gente vive hoje, tranquilo. Não, então existem alguns pontos que precisam ser trabalhados, vistos, né, como a gente diz na sim, constelação, porque o que a gente busca é o equilíbrio. E claramente a gente busca ser feliz, estar bem, né? Que todas as pessoas ao nosso redor também estejam bem, tenham saúde, tenham abundância, não é assim? sim, Então, como que a gente faz para conseguir isso? É fazendo um movimento de transformação, porque a realidade que a gente tem hoje está bem adoecida, né? Mentalmente, emocionalmente. Então, as crianças não são educadas a trabalhar suas emoções, então nós somos adultos que não trabalhamos as nossas emoções. que dirá a criança, né? Você Então, sabe que pensando nisso que você está dizendo, e a gente volta novamente para a constelação, para a sistêmica própria, a teoria da sistêmica, né? A teoria da aham, constelação. Quantas vezes nós adultos queremos exigir das crianças um comportamento que nós adultos também não conseguimos ter? muitas vezes, né? Hoje ainda mais. Eu vejo assim umas coisas. Hoje mesmo conversando com uma amiga, ela, ah, é porque fulana da mesma idade dela já fala o nome de todo mundo, já, sei lá, fala inglês e nananã. E a minha filha não. Eu falei, gente, 1 ano e meio. E essa pressão absurda, é absurdo o que a gente vive hoje, na realidade, sim. É, por isso, por ter toda essa informação, aí o que que acaba acontecendo? As comparações. Sim, Há pouco tempo, né, a geração da minha mãe já não tinha isso. Ah, a filho do fulano faz, é só assistir um vizinho, assim, né? Mas aí já ia sistêmico também, já ia sim, aprendendo tudo junto, não é? sim. E bora. É, o que a gente mais ouve é você não é o outro, não é? É, você não é o outro, não somos mesmo, né? É, e aí essa máxima é verdadeira. É verdadeira. Então, assim, o que a gente está fazendo? Sabe, isso é saudável? Que criança a gente vai ter, que adolescente, que adulto a gente vai ter? E aí falar que isso não é sistêmico. Super sistêmico, né? Só que aí é aquilo. A constelação vai te curar, é mágica, né? Não. O que que vai acontecer? Vai te trazer uma consciência. Vai buscar dentro desse sistema. Lembra, a gente falou do DNA e tudo mais, mas a constelação ela trabalha com esse campo morfogenético, que é essa informação que fica aqui. Qualquer um pode acessar essa informação se permitir sentir, Sim, né? Então, assim, pensamento é energia, é informação? Muito. E que tipo de pensamento as pessoas estão tendo hoje em dia? sim. É assim, são vários exemplos que a gente pode dar Uhum. para as pessoas entenderem esses gatilhos também. Ah, você liga a televisão e coloca naqueles jornais que são mais Nossa, sanguinários do que nunca. Gente, você não. escolha, né? Assim, o que vibra quando você liga a televisão e vê uma Uhum. cena dessa? O medo, né? Pânico, na verdade, né? Sim. Então, assim, E aí, não dá pra viver assim 24 horas e as pessoas vivem nesse looping. e você tem medo até de sair na rua. Aí Uhum. você, assim, você assistiu, você viu que um lugar X aconteceu sei lá, um assassinato X. Uhum. Isso está registrado. Essa informação ela está registrada. Você não vai ficar talvez pensando o tempo todo nessa informação. Talvez não, você não vai ficar pensando. Uhum. Porque vão acontecendo coisas no seu dia a dia, né? E aí você de repente precisa ir naquele lugar. Primeira Registro, coisa, pronto. tua anteninha tá ligada. Uhum. Talvez nem passe na sua cabeça lembrar daquele assassinato. Mas aí você vai para aquele lugar, sua mão já começa a suar. Uhum. Comportamento físico.
começa a suar, o coração dispara, você começa a ficar com receio, com aquele incômodo, com medo, e você nunca nem às vezes foi naquele lugar. É isso. E se você quer um exemplo melhor para entender como que funciona a constelação, você não precisa ter vivido aquilo para sentir. Isso, aí é que vem a importância de a gente saber se conhecer. Os nossos antepassados também sentiram. Sim. E o que a gente está sentindo hoje é o que a gente está deixando de registro para as próximas gerações. Então, assim, e o que acontece isso a gente falando de um sistema nosso, né? Sim. Individual, e de um sistema que somos todos nós. Eu vejo um caso como esse, não tem como o ser humano consciente a não ficar comovido ou não sentir algo, né? Ou entristecido por ver situações como essa. Aliás, ver a realidade, né? Sim. Diária. Então, se eu estou mal, já triste, para baixo, qual a chance disso acontecer também na minha proximidade? São enormes, né? Enorme. Então, esses pensamentos que são muitas vezes de um indivíduo só, quando somatizado num planeta inteiro, só faz aumentar esse tipo de situação e de caso. É igual a gente pegar palavras de baixo calão, né? Palavrões, para ser mais, né? Causando termos tão... Baixa vibração. De baixa vibração. Palavrões mesmo, vamos lá. A palavra ela é uma palavra. Uhum. Ela não tem, brinco, né? Não tem cor, sexo tem, porque, né? Você tem ali feminino e masculino, mas vamos falar, você não tem sexo, não tem raça, não tem cor, não tem credo, não tem nada. É uma palavra. Uhum. O que ela significa? É o que as pessoas, o que o grupo, né? O que a gente tem por identificação naquela Isso, palavra, naquela um palavra. símbolo, né? Isso é simbolismo. Uhum. Jung traz isso, Sim. né? Então, se você tem um símbolo todos que é temos, coletivo, todo mundo vai entender aquilo e vibrar naquilo, naquela energia, no pensamento que é automático. Você não raciocinou, na verdade, Não. tá em você. Então, um exemplo sobre isso, sobre como a gente identifica os arquétipos, as palavras, né? Como a gente entende esse mundo. Quando os portugueses estavam chegando, os índios não viram. Porque eles nunca tinham visto um barco ou uma pessoa Sim. diferente deles, de cor diferente deles. Eles não viram, demorou um tempão para eles entenderem que aquilo estava chegando mesmo até eles. Então, imagina, se eu não conheço, né, eu não vejo mesmo. Sim. Eu não consigo entender, eu não consigo ter a dimensão, né? compreender. Então, quando a gente aprende algo novo, aquilo já fica registrado. E o cérebro é uma máquina perfeita, né? Sim. Muito inteligente. Quanto que a gente usa de consciência? É muito pouco, Menos né? de 10%. Então, imagino tanto de acesso a informações, as coisas que a gente poderia realizar, ao que a gente poderia realmente mudar no que a gente quer se propor a mudar, se a gente usasse a nossa consciência. Muito provavelmente, todas as religiões iriam mudar. Sim. Né? Iriam entender que precisa ter uma unificação um pouco mais assertiva dentro da sua comunicação, porque nós, seres humanos, temos, apesar de diferentes culturas, os desejos íntimos muito parecidos. São seres humanos, né? Então, se você perguntar para uma pessoa que mora aqui ou na China, o que traz felicidade para ela pode ser muito similar à resposta. Né? O que traz felicidade, o que você busca, o que você sente. A gente nem precisa trazer nesse aspecto emocional, nesse sentido de desejos. A gente vai para o instinto de sobrevivência. Também. Uhum. Independente da consciência, independente... É a mesma busca. A mesma busca, o instinto de sobrevivência. Uma pessoa que se dá de cara, sei lá, com um tsunami, a tendência, qualquer ser humano, seja aqui, seja na China, seja onde for, ela vai correr. Isso é instinto de sobrevivência. E eu acho que, sabe, hoje, o que ainda, né, a gente não consegue ter uma evolução como a gente imagina, porque ainda a gente tem essa crença que estamos todos separados ainda. Sim. Se a gente já tem essa crença da separação dentro do nosso próprio sistema, mas meu pai, eu nem falo com meu pai, não tô nem aí.
Nossa, eu tinha uma cliente que falava, meu pai morreu. Então, assim, seu pai e a sua relação com seu pai e com a sua mãe é desafiadora, ok, mas tem como deletar pai e mãe? Tem como mudar? Não. A gente pode até usar o termo, mudar o termo. Eu sei que tem muita gente que fala, mas não é pai e mãe. Então vamos lá. Pai e mãe é quem cria. Então tá, os seus genitores. Não tem como mudar. Quem te trouxe? Aí vem a pessoa que foi adotado ou entrega um filho para adoção. Essa pessoa que entrega o filho nunca vai esquecer. E o que foi também mandado para adoção também não. Mesmo que ele tenha um dia de vida. Porque Sim. a gente já tem esses registros dentro da barriga, né? Do ventre. Sim. Então, a gente começa a entender isso, o quanto a mente é tão poderosa para nossa vida. E aí a gente começa a valorizar o que a gente tem, mesmo dentro da dificuldade. Eu não conheci meu pai. Essa é a sua história, né? A história da Priscila é diferente, a da Juliana é outra. Quantas pessoas conviveram com pai e mãe, né? Tiveram uma experiência dentro da normalidade do que é encarado pela sociedade o normal, mas não tiveram o contato mesmo, né? Não tiveram a conexão pai e filho, mãe e filho. Muitas. Então, não é a ausência que vai te determinar se você tem ali um bom entendimento daquela relação ou não. E sim a consciência. E aí, quando a gente traz para isso, a gente volta, né, assim, espiritualidade, religião, e enfim, a gente entender que esse processo, você querendo ou não, essa consciência, como eu me relaciono, não, a realidade é uma só. Porque o seu código genético, ele veio dessa pessoa. E aí traz muita coisa. Aí a gente, né, hoje só fala assim, que é genético, por exemplo, um problema que eu tenho de saúde e tudo mais. Só olha para esse aspecto e não por todo. Por isso que o integrativo é importante. Te faz olhar o todo. Às vezes não é só o fato genético. Tem mais ali. Muito mais, né? Exatamente. Você tá buscando o quê? Você tá buscando sua cura completa? Às vezes é algo bem desafiador mesmo, né? Uma doença crônica ou um vício. Sim. E aí você fala, caramba, nossa, nem tinha consciência que meu avô já bebia muito, meu pai, agora sou eu. A pessoa nunca para pensar nisso que acontece. Ninguém para pensar. As pessoas estão com preguiça de pensar, hein? Eu acho Aqui que é a oportunidade. Reflitam a respeito. E assim, quando o cliente chega pra gente, ontem mesmo, né, conversando com uma pessoa, e ela fez assim, eu quero emagrecer, já fiz não sei quantas terapias e não consigo emagrecer. Eu, conversando com a pessoa, falei, tá. Porque assim, tá escrito na testa, né? Milagres. Você é terapeuta, né? Você vai resolver o problema. Eu falo que às vezes funciona para o pessoal sai espalhando que funcionou, falando que a gente faz milagre, né? E milagre a gente não faz. E aí ela falando, tal, não sei o que, ela falou assim, mas eles ficam me perguntando do que aconteceu na minha infância, mas eu quero emagrecer. Eu já tomei remédio e não consigo emagrecer. E você não quer contar o que aconteceu na sua infância? Não, porque eu quero emagrecer. A pessoa não consegue associar que ela não consegue emagrecer porque tem algo por trás além da genética. Exato. Aí, assim, você quer ir para medicação, aí já vai fazer a cirurgia. Hoje tá bem banalizado também, né? Sim. Ou medicação, como eu vi uma menina na academia. Eu uso medicação para diabetes para emagrecer. Eu falei, oi? O médico te passou? E assim, super legal. As pessoas acham bacana. Perdi 10 quilos, 15 quilos e usando um remédio que tem um outro objetivo. Tudo bem. Ninguém tá aqui para julgar ou não. Mas assim, se ouça, cara. Você não para nem para se ouvir. Você tá ouvindo o que você tá falando para você mesmo? É exatamente isso. Porque se você tá falando e eu estou aqui analisando a sua fala, você poderia fazer isso por você. Eu vou buscar o quê? Emagrecer ou ter saúde? Ou curar isso dentro de mim? De que eu não preciso ter quilos, muitos quilos a mais, né? Para me abraçar, para me ter ali ou para me proteger. Me proteger do quê? Tem várias vertentes que pode ir para
para esse caso só. Mas acho que a premissa é entender. Vai para o autoconhecimento. Em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, se silencia, se ouve, sabe? Olha o que você está falando para si. Então, em primeiro lugar, né? A pessoa já chega para você e fala, não, eu já fiz de tudo e eu não consigo. Ela está determinando para si que ela não consegue. Quem vai conseguir fazer por ela? Se ela mesma fala que não consegue. Entende? Não vai ser a constelação, não vai ser psicólogo, não vai ser o médico. É processo, por isso que eu falo, não é um processo rápido aí, gente. Não, é um processo que a gente vai viver daqui até enquanto estivermos aqui. Porque a gente muda o tempo todo, as coisas mudam, estão em constante transformação. A sua vida mesmo. Então, eu quero casar, depois, quero ter filhos, não quero. Não é assim? Sim. É processo e tudo vai mudando. As fases, os ciclos, coisas que acabam, coisas que se iniciam. Então, como você quer ter um processo rápido de evolução, de expansão de consciência ou de cura, como no caso dessa moça, né? Sim. É dar o primeiro passo. O primeiro passo é entender. Pode ter coisa lá na minha infância que tem relação, sim. Vou baixar a guarda aqui para dar uma olhadinha com amor. Não é? E aí a gente vai, então, para a conclusão de que religião, constelação não é religião. Pode até trabalhar com uma questão espiritual, né? Mais espiritualizada. Mas não tem vínculo religioso, certo? Nenhum. Não tem. Aí, assim, eu tenho uma crença. E essa crença, eu posso trabalhar com essa crença que eu já tenho na minha constelação. Eu tenho crença numa imagem, né? Em algum mestre, algum mentor. Ok. É o seu sistema que a gente vai trabalhar, né? Mas é entender que isso não vai interferir no qualquer outro tratamento que você esteja fazendo ou qualquer religião e crença que você tenha, mas entender que é energia e a gente está trabalhando ali com muito amor, respeito, né, com um compromisso, com a cura no equilíbrio, né? Então, assim, traz a informação, traz a consciência, traz o equilíbrio e a pessoa vai entender, vai se sentir muito mais leve com a própria história dela de vida, né? E com uma sementinha ali plantada para se conhecer cada vez mais. É isso mesmo. Quero agradecer a Ju por estar aqui hoje, né? Falando sobre esse assunto. Gostaria muito de recebê-la mais vezes aqui, para a gente falar muito mais. Passa rápido, né? Passa muito, muito rápido, né, Ju? Eu acho que constelação, para a gente fechar aqui, é conexão. É conexão. Então, sintam, se permitam sentir, né? Busque o que faz sentido para você, né? Normalmente não é o que é para o coleguinha, então é o que é para você, que é verdade no seu coração, né? E saia do julgamento, é uma dica que eu dou, assim, isso traz muitas oportunidades de expansão de consciência. É isso mesmo. Eu vejo você, Ju. Eu também, gratidão, Pri. Gratidão. E para você que gosta do assunto, continue nos acompanhando nas redes da Rede Vivax de TV.